Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Desejo do fundo do meu coração que nós possamos aprimorar, mergulhar, aprender com a palavra de Deus. O objetivo da Igreja do Coração é em promover estudos bíblicos e em fazer com que esses estudos bíblicos sejam disponibilizados para chegar até você, é que você também desfrute desta palavra preciosa, enriquecedora, maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Ela é proveitosa para o ensino, ela é proveitosa para a correção, para endireitamento de veredas, de vidas, e ela é libertadora. Eu desejo que você possa aprendê-la cada vez mais, guardá-la em seu coração e aplicá-la em sua própria vida. Isso é muito importante. Seja bem-vindo à nossas redes sociais. Seja bem-vindo ao igrejadocoração.com. É um prazer e um privilégio receber você aqui mais uma quinta-feira. Todas as quintas-feiras, 8 horas, transmitimos o estudo bíblico online para você. Aqui já estamos no capítulo 12, versículo 19 para 20 de Atos dos Apóstolos. Atos é o livro histórico do Novo Testamento, né? Temos estudado Atos nestas últimas semanas, temos nos deliciado com a história da igreja, a história sendo vivida aqui, né? A Bíblia sendo escrita. Então, quando você lê Atos, você lê a ação apostólica, né? Os Atos dos Apóstolos. Então, você consegue ter uma noção de onde nós devemos sempre voltar os nossos olhos quando a gente estiver tentando entender o cristianismo ou mesmo vivendo uma vida cristã. A vida cristã, ela deve ser vivida centrada em Cristo e ela deve ser experimentada à luz da experiência doutrinária apostólica, fundamentada na palavra de Deus, sempre. Nunca em fundamentos humanos, nunca em rudimentos do mundo, nunca em vã filosofia. Cristianismo é Cristo sendo o centro e a palavra de Deus sendo o fundamento. Leiamos então a palavra de Deus, Atos, capítulo 12. Vamos começar no versículo 19. Eu vou ler o 19 todo. Fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Aqui nós paramos na semana passada neste ponto. Pedro escapa da prisão de forma milagrosa e Herodes manda matar todos os guardas. Prosseguindo no mesmo versículo 19, parte B. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Vamos fazer uma pausazinha aqui para nós entendermos este contexto, né? O apóstolo Pedro havia saído da prisão de forma sobrenatural, Deus o havia livrado, a igreja havia orado por ele, Deus havia respondido a esta oração. E Herodes, enfurecido, manda matar todos os guardas ali que estavam guardando Pedro e tal. Pedro some, desaparece, Herodes enfurecido. O texto vai dizer que Herodes vai da Judéia para Cesareia e fica ali um tempo.
cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom, né? E depois ocorre ali um episódio com Herodes que é muito interessante e que carece da nossa atenção. Porque, como eu disse em outros estudos, os fenômenos específicos ocorridos não necessariamente têm que se repetir, mas eles ocorreram e eles devem ser alvo da nossa atenção. Olha o que acontece com Herodes. Ele veste um traje sacerdote, um traje real. Ele veste ali ele fica ali com o seu... Ele se coloca ali como superior ali no trono. Faz um discurso ali eloquente. E aquele povo ali, sabe-se lá por quê? Não sei. Talvez por medo, talvez por devoção religiosa. Considera Herodes como se fosse Deus, né? É a voz de um Deus e não de um homem. Isso era muito comum naquela época, né? Os Césares, os Herodes, os homens que se consideravam políticos, se consideravam uma casta superior, muitos deles tentavam até mesmo incutir na mente do povo que eles eram deuses encarnados, que eles eram a própria figura de divindade. Né? A gente tem inúmeros relatos históricos de ações desses homens como se eles se considerassem acima do bem e do mal. Não é muito diferente, às vezes, do que nós observamos na política brasileira, não. Nós temos políticos que se consideram acima do bem e do mal. Não é muito incomum também nós termos juízes no sistema judiciário que se consideram acima do bem e do mal. Só você olhar para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se consideram acima do bem e do mal. O coração do homem, ele é enganoso. Ele gera engano. Ele gera uma autoimagem distorcida por causa do pecado. Aqui, porque o povo falou e porque eu estou na posição de político, eu acredito nisso, que eu sou Deus mesmo. No caso de Herodes, o que aconteceu? Herodes foi imediatamente ferido por um anjo e morreu comido por vermes. Morreu comido de bicho. Tem até uma música que fala isso, né? Ele não adorou o Senhor, ele não colocou o holofote no lugar que deveria, ele aceitou o lugar de Deus e ele foi comido por vermes. Pois é, meus irmãos, nós somos seres humanos. Nós temos as nossas limitações humanas. E Deus, ele nos abençoa, por vezes, com posições. Mas é a Deus a glória por todas as coisas e tudo aquilo que a gente alcança. Herodes era um homem ímpio. Herodes era um homem que não seguia a palavra de Deus, que não se devotava a compreendê-la, ou mesmo não estava nem aí para o que Jesus havia ensinado, tanto que perseguia os discípulos de Jesus. Ele não queria ser humilde diante daquele povo, ele queria ser o Deus daquele povo, e sobre ele pesou a consequência do seu pecado. Herodes morre comido de bicho, morre comido por vermes, morre ali de forma vergonhosa, e que fica claro e evidente que ele não era nada. Sabe o dinheiro, sabe o intelecto, os diplomas, a posição social, todas essas coisas que nós tanto valorizamos na sociedade, estas coisas, elas são efêmeras, passageiras. Elas serão comidas por vermes. Mas a presença de Deus, a salvação em Cristo Jesus, essa sim é eterna. Os valores do reino de Deus, eles não podem ser comidos por vermes, mas o orgulho, a inveja, a insensatez, todas as dinâmicas materialistas, hedonistas, antropocêntricas, todas elas passarão. Apenas o Espírito do Senhor, a salvação em Cristo Jesus e a dinâmica das palavras do Senhor jamais passarão. Então nós não devemos, e aí
o erro de Herodes não pode ser o nosso. Ele errou e a gente pode ver e a gente pode acertar. Ele não se submeteu a Deus, ele quis ser Deus. Ele quis ser igual a Deus. É o erro do homem durante toda a história da humanidade. Olha ao redor. Vejam os políticos, querem ser deuses, querem legislar sobre o povo, querem impor sobre o povo altas taxas, altos tributos, nada de diferente. Quando você vai para o Éden, o que Eva e Adão queriam, os dois? Ser igual a Deus. A promessa de Satanás era esse. Se vocês comerem da fruta, vocês vão ser igual a Deus. Então aqui, sobre Herodes, pesa a responsabilidade no ato. No ato. Ele se coloca no lugar de Deus e ele recebe a ira de Deus sobre ele. Essa é a realidade. Nós devemos aprender com isso. Nós devemos saber que Deus é um Deus de amor. É um Deus que manda o seu filho morrer por nós, mas também é um Deus de justiça e que a glória e a honra pertencem a Ele. Nós somos devedores da graça divina. Essa é uma realidade do contexto da cosmovisão cristã. O que acontece aqui é que depois que Herodes morre, e Herodes passa, mas a palavra de Deus nunca passa. A palavra de Deus ela continua permanente. Herodes é esquecido, mas a palavra de Jesus ela está constantemente sendo lembrada. A palavra de Deus continua a crescer, continua a se espalhar. E Barnabé e Saulo voltam ali para Jerusalém e eles chamam um jovem adolescente chamado João Marcos. João Marcos, um personagem importantíssimo também na história da igreja primitiva, né? João Marcos, ele é um grande responsável pelo Evangelho de Marcos, que na verdade é conhecido como Evangelho de Pedro. Porque originalmente é uma exposição de Pedro da história que acontecia, e aí Marcos registra aquilo como discípulo, escriba de Pedro, fica como se fosse o Evangelho de Marcos, mas na verdade é uma exposição de Pedro. Mas ele aqui é um adolescente, né? João Marcos é primo de Barnabé, e essa ligação faz com que ele também, de certa forma, a mãe dele, todos aqueles estejam ali naquele contexto cristão, crescendo ali em Cristo, aquelas famílias crescendo no ensinamento e na graça e no conhecimento de Jesus. E João é convocado. Mesmo sendo um jovem adolescente, mesmo sendo alguém que não tinha, ele é convocado. E ele vai, né? No próprio versículo 25, né? Que começa aí a missão de Barnabé e de Saulo, João Marcos está nessa missão, está nessa comitiva. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aqui nós temos o comissionamento desses dois homens. O que ocorre aqui é que esses homens, esses cristãos, estão orando, estão buscando o Senhor, estão aprendendo, mas Deus os convoca para uma missão. Separem-me Barnabé e Saulo. Né? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então Deus tinha uma obra especial na vida desses homens aqui. A igreja compreende isso, a igreja entende isso. E o que a igreja faz? Coloca esses homens de joelho, coloca a mão na cabeça deles, ora por eles e os envia. Isso, igreja é aquela que vai até os confins da terra. Muitas vezes a igreja cristã ela se negligencia essa ação porque ela às vezes vive só para o seu próprio umbigo, às vezes, né? E aí ela deixa um princípio importante que é ir enunciando o evangelho até os confins da terra. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele tem ali a consciência e a responsabilidade da missão dele. Barnabé também tem essa consciência e responsabilidade. João Marcos ainda está aprendendo. Tanto que ele vai nessa viagem aqui,
Ele vai mais para acompanhar o primo do que qualquer outra coisa. Né? Depois a gente vai ver mais para frente o que acontece com João Marcos. Mas Paulo, Saulo e Barnabé tinham consciência do que eles estavam fazendo. Eles tinham aqui uma firme consciência de responsabilidade para com a mensagem que eles estavam portando. Era a mensagem do Mestre Jesus. Era a mensagem de Jesus. Infelizmente, hoje, no seio da igreja cristã, há um esfriamento a respeito do ide de Jesus, a respeito dessa consciência de responsabilidade de compartilhar os ensinos e a palavra de Jesus àqueles que não a conhecem. Nós, cristãos, do mesmo jeito que Paulo e Barnabé foram chamados, nós, cristãos, também somos chamados a anunciar. Não quer dizer que você tem que sair para ir para a África, para a China. Claro, Deus pode separar você para isso. E se Deus estiver separando você para a África ou para a China, glória a Deus. Recentemente estive conversando com uma pessoa e ela me dizia que Deus estava incomodando para ela estar invadindo a Coreia do Norte. Você sabe o que acontece na Coreia do Norte com cristãos, né? Não só com cristãos, com qualquer um que discorda do regime comunista. Todos são assassinados. Inclusive, matérias recentes dizem que o ditador coreano publicou, através da mídia estatal de lá, que não há nenhum caso de coronavírus na Coreia do Norte. É óbvio. Todo caso novo, a pessoa recebe uma bala na cabeça. É óbvio que acabam com todos os casos de coronavírus. Não existe caso de coronavírus. É ditadura. Você não pode ter liberdade, você não pode pregar o evangelho. E esse jovem dizia que estava o levando para lá. Por quê? Porque Deus está movendo aquele coração. É assim, Deus atua. Então aqui Deus separou Paulo e Barnabé e os levou para uma missão. As viagens missionárias de Paulo começam aqui. Mas isso não quer dizer que Deus vai agir com você assim. Pode também, mas não quer dizer. Mas eu sei de uma forma que Deus vai agir com você. Comissionando você a ser sal e ser luz já desde agora, onde você está plantado. Esse é o desafio. Ser cristão e anunciar as verdades do Evangelho de Jesus onde estamos plantados. Ser bênção na nossa igreja. Ser bênção dentro da nossa família. Ser bênção no nosso trabalho. Abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Anunciando as verdades do reino de Deus àqueles que não conhecem. Anuncia a palavra de Deus àqueles que estão distantes dele ou que às vezes acham que conhecem, mas estão distantes do reino. Contextos religiosos obscuros, contextos religiosos superficiais, sem um compromisso efetivo com a palavra de Deus ou sem se apropriar de verdade do que é ser cristão. Você é responsável para ser sal e luz, para iluminar, para sair, sabe, como um feixe de luz em meio às trevas. Deus nos chama a isso. Paulo e Barnabé entendem sua missão. Estes cristãos do primeiro século entendem sua missão, mas muitos de nós não estão entendendo a nossa missão hoje. Quando Jesus nos convoca e nos abençoa e dirige as nossas vidas, nos dando graça, nos dando tantas coisas boas, advindas de uma cosmovisão cristã, de um viver diário cristão, Deus nos transforma também em arautos da sua palavra, em atalaias da sua palavra. Ele quer que nós sejamos pregadores do reino. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Você soube receber a pregação? Você soube entender e receber em seu coração a palavra de Deus? Se você já fez isso, você já está pronto para levar ao próximo as verdades que você absorveu. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, já dizia o apóstolo. E aí, nessa novidade de vida que você passa, você é convocado por Deus a passar aquilo que você aprendeu, a repassar aquilo que você entendeu, a na simplicidade das verdades que Deus deixou claro para você, basta que você as repita. Basta que você as repita. Do mesmo jeito que André encontrou com Jesus, correu em Pedro e falou, olha Pedro, eu vi ele é o Messias. O que André entendeu foi aquilo. Assim também é. Se você compreendeu a palavra de Deus, você já é portador da mensagem. Você já tem em você
o comissionamento divino para ser um missionário onde você está plantado, onde você está inserido, iluminando o redor e levando aos pecadores, aos perdidos, a palavra de salvação. Isso não faz de você um perfeito, porque você também é pecador, mas faz de você diferente porque você conhece a palavra. Então, quando você conhece a palavra, se compromete com a palavra, se entrega a Jesus, você se torna um portador da palavra. Você se torna um pregador da palavra. E como Paulo e como Barnabé. Barnabé e Paulo aceitam esse desafio, você também é desafiado a aceitar este comissionamento da parte de Deus. Pois bem, Paulo aqui, ele é enviado agora. Eles vão para Chipre, depois eles passam para Antioquia, para Pídia, depois as viagens de Paulo elas continuam, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia de novo, e ele vai fazendo ali um percurso, e a palavra vai fazendo um percurso longo. Nós vamos deixar a continuidade dessas viagens de Paulo para a semana que vem, Chipre para a semana que vem. Mas o que você precisa saber é que Paulo foi um homem comum usado por Deus, assim como todos nós somos pessoas comuns que podem também ser usadas por Deus. Eu quero agora encerrar com a oração e antes te lembrar que nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas. Se você está na Grande Belo Horizonte, venha participar conosco. Será um prazer receber você. Será um prazer adorar o Senhor ao seu lado aqui, juntos louvando ao Senhor e também aprendendo mais sobre sua santa palavra. Se você mora fora de Belo Horizonte, continue conectado à Igreja do Coração. Nós disponibilizamos isso para você também online. Só que não é a partir das 18 no domingo. É a partir das 18h20. Transmitimos a partir das 18h20 para você. Então você pode pegar ao vivo a reflexão da palavra aí, junto conosco também. Se você quiser estudar a palavra mais profundamente, todo domingo de manhã nós temos o que chamamos de Escola Bíblica Dominical. Preciosos ensinamentos. Preciosos ensinamentos. Também ao vivo. E toda quinta-feira nós transmitimos para você o estudo bíblico online. Esse estudo bíblico que estamos caminhando de forma tranquila, suave, em cima da carta de Atos dos Apóstolos. Quando encerrar, vamos passar para outro, e para outro, e para outro, até cobrirmos toda a Escritura Sagrada. É assim que a igreja caminha, na palavra. Os crentes bereanos, eles estudavam as Escrituras, né? Eles são elogiados. Lucas retrata que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles estudavam com avidez as Escrituras para ver se as coisas realmente eram assim. Então, estude a palavra, cresça na palavra. Se você quiser contribuir com os projetos da Igreja do Coração, nós disponibilizamos para você também uma forma de contribuição. Você pode enviar um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com que nós vamos te orientar. Na tela aí tem também a forma de transferência online para você. Você pode fazer uma transferência para o banco, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta e contribuir para que essa obra chegue a mais lugares. Nós estamos chegando até você porque alguém contribuiu. Nós conseguimos comprar essa câmera, conseguimos comprar esse microfone, conseguimos comprar essa dinâmica, pagar o aluguel, pagar a luz. É o que nós fazemos. Os dízimos são usados para isso. Como toda instituição, os seus associados contribuem com aquela instituição, assim a igreja também, ela vive dos dízimos e das ofertas, ela paga as suas despesas dos dízimos e das ofertas. Então contribua, envolva-se, abençoe pessoas, seja realmente um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, tá bom? Eu vou orar por você agora, e se você tiver tomado alguma decisão por Jesus, mande para a gente um e-mail, orepormim@igrejadocoração.com. Nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela sua família, pela sua vida, e os motivos específicos também que você nos enviar, também estaremos orando por estes motivos específicos, tá bom? Vamos orar ao Senhor agora. Deus amado e Pai querido, pedimos agora pelas vidas das pessoas que nos acompanham em casa, no trabalho, na escola, onde essas pessoas estiverem agora, Deus, que o Teu Espírito Santo as visite poderosamente, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, os encontre. Seja com eles, meu Deus, os abençoe, liberte, ó Deus, das dificuldades e faça com que esta pessoa seja coberta com o Teu manto,
com a tua graça e se aproximem cada vez mais do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é tão rica, poderosa. Esta é minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, com toda a sua família. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e a graça de Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sua família.